O que é ser um discípulo de Jesus? Qual o objetivo, qual o alvo, qual a meta de ser um discípulo de Jesus? Jesus respondeu essas perguntas? Jesus não só respondeu essas perguntas, como foi muito claro em respondê-las. Antes de entender o que é ser um discípulo de Jesus, precisamos entender o que é ser um discípulo. O termo, a expressão, a palavra discípulo existia muito antes do Senhor Jesus utilizar. Não foi Jesus quem inventou a palavra discípulo. Discípulo era um termo genérico utilizado para aqueles que seguiam a disciplina do seu mestre. E Jesus utiliza-se dessa palavra para chamar as pessoas a seguir a sua disciplina, o seu caminho, o seu modo de viver. Portanto, ele utiliza de uma expressão que as pessoas já entendiam. Haviam aqueles que seguiam Platão, haviam aqueles que seguiam Aristóteles, haviam aqueles que seguiam certo rei, certo filósofo, e Jesus chama as pessoas para segui-lo. Portanto, agora a dúvida é o que é seguir Jesus, né? Hoje nós utilizamos esse termo seguir para várias redes sociais. Quando você segue alguém nas redes sociais, normalmente é porque você tem interesse pelo tipo de conteúdo que é colocado ali, tem os mesmos interesses que aquela pessoa. Quando você segue Jesus, você está mostrando que você tem interesse por o que Jesus tem para oferecer a você, por aquilo que ele tem para dar a você. O Senhor Jesus disse em seu discurso único para Nicodemos que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que generosamente entrega a vida eterna para aqueles que creem. O apóstolo Paulo escreve que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em oposição ao salário do pecado, que é a morte. E Jesus diz que para aqueles que ele seguem, ele dá a vida eterna. Este é o alvo de seguir Jesus. A vida eterna é o objetivo daquele que segue Jesus. O Senhor Jesus disse que as suas ovelhas o seguem, ouvem a sua voz, conhecem a sua voz e o conhecem. Portanto, ele lhes dá a vida eterna e ninguém vai tirar nenhuma delas de suas mãos. O que era a vida eterna? O Senhor Jesus deixa bem claro na oração sacerdotal que ele diz: a vida eterna é esta, conhecer a Deus como único Deus e o seu Filho amado por ele enviado. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. Você que é convidado por Jesus a segui-lo, é convidado para ter conhecimento de Deus. É este o convite do discípulo de Jesus, conhecer a Deus, estar conectado a Cristo, conectado a Deus, um relacionamento com Deus. É para isto que os discípulos de Jesus são chamados. Você quer saber o que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento de amizade com Deus e um relacionamento de amizade com Cristo. Um relacionamento que só é possível através do Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito. Então, meus queridos, isto é ser discípulo de Jesus. Viver uma vida de relacionamento com Ele. Este é o alvo, esta é a meta. E é isto que Ele dá. Ele dá para aqueles que o seguem. Uma vida de amizade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Você que deseja ser um discípulo de Jesus, entenda que ser discípulo de Jesus é um estilo de vida, é uma maneira de ser. Ser discípulo de Jesus é ter um relacionamento de amizade e intimidade com Deus. Um mestre convidava alguém para ser seu discípulo. O início do discipulado era efetivado com o batismo. O batismo era uma demonstração pública que alguém havia se comprometido com um mestre para obedecê-lo, obedecer a sua disciplina em busca do alvo, do objetivo proposto pelo mestre. Ser discípulo de Jesus, para ser discípulo de Jesus, você deve ser batizado também. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto causou certa falta de compreensão a alguns irmãos ali na igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo registra que alguns estavam dizendo: mas eu sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Apolo, eu sou seguidor de fulano. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que somente Jesus morreu por nós e apenas Jesus pode dar a vida eterna. Você pode sim imitar o seu mestre aqui na terra, o seu pastor, o seu líder religioso,
O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas lembre-se que somente Jesus pode dar a vida eterna. Somente Jesus tem o caminho perfeito. Somente Jesus é o exemplo perfeito. Jesus é o nosso mestre. É o único mestre verdadeiro que nós temos. Nós somos suas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus e devemos aprender com o mestre, ter um relacionamento com o mestre. Não faça através de terceiros o seu relacionamento com Jesus. Tenha você mesmo um relacionamento de amizade com Ele, que é a vida eterna. Um relacionamento próximo dEle e diretamente com Ele. Não busque através de outros meios conhecer Jesus, se Ele se apresenta diretamente a você. Conheça Jesus diretamente, através da sua palavra. Ore, converse com Ele. Ele deseja ouvir sua voz. Ele quer que a voz dele seja ouvida por você e conhecida por você. Conheça Jesus intimamente, porque é isto que faz um discípulo de Jesus.